Nós já estamos na linha aqui com o novo gerente da Regional Norte do Sebrae, né, que tem sede em São Mateus, o Paulo Barbosa. Aí vamos fazer a entrevista com ele, depois desenvolvemos inclusive este e outros assuntos aí que o senhor tem programados, nós temos também aqui, mas o nosso bom dia ao senhor Paulo Barbosa, que já está na linha para participar com a gente aqui do bate-papo com o Toninho de Deus. Seja bem-vindo aqui ao bate-papo, Paulo Barbosa. Bom dia. Agradeço o convite aí a todos e pelo convite de participar dessa entrevista, né? Um abraço aí a todos os ouvintes da Rede Barcos aí, do norte do estado, e eu estou à disposição para conversarmos um pouco sobre empreendedorismo, sobre o Sebrae e sobre o potencial da região norte. Ok, aliás, Paulo lembra um grande radialista, apresentador de televisão também, e que aliás era meu conterrâneo, nascido em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e que já nos deixou, né, mas que realmente era uma voz muito bonita e destaque aí na comunicação. Mas antes de detalharmos os principais programas do Sebrae, vale destacar que o senhor assumiu o cargo de gerente geral da Regional Norte do Sebrae há cerca de 30 dias e, portanto, ainda está na fase inicial das suas atividades, né? Paulo, por favor, faça uma apresentação aí do senhor aos nossos ouvintes e internautas. Quem é Paulo Barbosa? Qual é a sua experiência, os seus trabalhos anteriores? Como se deu essa oportunidade de estar à frente da Regional Norte do Sebrae, que tem sede em São Mateus, mas atende aqui também a Conceição da Barra, Pedro Canário, Jaguaré, outros municípios da nossa região? É isso mesmo. Eu também sou do Rio de Janeiro, né, assim como você, e realmente o Paulo Barbosa Xará era um grande radialista, e ele tinha um slogan que eu acho que eu vou usar como slogan para definir essa chegada, né, na região norte. O Paulo Barbosa dizia assim, eu diria, Paulo Barbosa, cheguei. E na verdade, estamos assim, chegando na região norte, já temos uma larga experiência com empreendedorismo, né? Estive no governo do estado há muitos anos, fiquei quase 12 anos trabalhando no governo, pela Agência de Desenvolvimento, né, Paulo, Paulo, desculpa interromper aqui só um instantinho. Você está no Viva Voz? É porque está dando um chiado aqui que está atrapalhando um pouquinho a audição. Aí eu peço, se você de repente estiver no Viva Voz, combina muito aqui com a... Tá, não? Eu não estou no Viva Voz, não. Aí, agora vamos melhorou. Vai melhorar aí. Agora acho que melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Então, aí nós estamos trabalhando há muito tempo com empreendedorismo, principalmente no norte do estado. Já conhecemos o norte assim de uma forma muito ampla, né? E agora pelo Sebrae, né, nós somos motivados pelos desafios e o potencial, né, da região norte. São muitos desafios. O potencial é enorme da região e nós estamos assim à disposição para fazer diversas parcerias com o setor público, né, os prefeitos, os municípios, parcerias também com o setor empresarial, que é fundamental, principalmente os grandes empresários, porque são eles que fomentam a cadeia de fornecedores, né, e trabalhar também negócios para todos, né, todos os empreendedores que queiram empreender na região norte e que estão empreendendo na região norte. O Sebrae está à disposição para trabalhar e para contribuir com a sociedade da região norte. Agora, nesse período que você já está à frente aí do cargo, quais são os desafios que você elenca, que você vai ter que enfrentar aí à frente do cargo, tanto na área privada quanto também no setor público, antes da gente detalhar aqui os programas principais que o Sebrae tem, inclusive envolvendo o setor público? Na verdade, os desafios são de criar um ambiente favorável aos negócios. Melhorar esse ambiente favorável aos negócios, né? O Sebrae tem isso como missão. Nós precisamos de muitas estratégias, porque é um desafio enorme você trabalhar grandes municípios e pequenos municípios ao mesmo tempo. Então nós estamos assim desenhando essa estratégia para termos assim resultados, né, e auxiliarmos de fato as pequenas, as médias e as grandes empresas da região. E com isso promover, né,
o retorno econômico, social e construir novos cenários para a região norte. A região norte tem um potencial incrível, enorme, e a gente quer trabalhar esse potencial, principalmente voltado à questão do desenvolvimento econômico regional, né? Isso quer dizer de toda a região como um todo, os potenciais comuns, né? E principalmente o turismo da região norte, que é uma região que tem um potencial belíssimo, e a gente precisa capacitar os empreendedores, capacitar os receptivos para que a gente possa, de fato, promover um desenvolvimento econômico equilibrado na região. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o programa Cidade Empreendedora do Sebrae. Qual é o objetivo e como estão as atividades voltadas para esse programa aqui na nossa região? Esse programa Cidade Empreendedora é um programa nacional do Sebrae que é desenvolvido em poucos estados, né? Começou lá no Sul, né, em Santa Catarina, caiu um pouco ali para o Paraná e depois ele veio para cá. O diferencial do programa aqui no estado para os outros estados é que aqui no estado do Espírito Santo, todas as 78 prefeituras, todos os 78 municípios, eles aderiram ao programa. Então é um programa que tem como objetivo a gente capacitar o setor público. O Sebrae entra dentro da prefeitura, capacita o setor público, desde o prefeito até o menor cargo que tenha no município, para que essas pessoas estejam prontas e habilitadas para trabalhar com o empreendedor, para receber o empreendedor na sua cidade, para facilitar a vida do empreendedor. Isso a gente chama de criar um ambiente favorável para o empreendedorismo no município. Então nós trabalhamos a conscientização desses parceiros do setor público no sentido de desburocratizar, no sentido de capacitá-los para que possam entender o que é empreender no município, facilitar e desburocratizar a questão de abertura de empresa. Nós temos hoje uma média, para você ter ideia, depois desses 2 anos de Cidade Empreendedora, de abertura da empresa no município de 11 dias. Antigamente se levava 40, 50 dias para abrir uma empresa. Hoje, com 11 dias, essa empresa já está aberta, habilitada e preparada para trabalhar no município. Então, a gente trabalha todo esse desenvolvimento, toda essa aceleração, né, do processo do empreendedorismo e, principalmente, as boas práticas administrativas do município. Então, nós tivemos trabalho com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com as câmaras de vereadores, né, com os gestores públicos, né, que trabalham no dia a dia para que esse ambiente público receba de fato o empreendedorismo e o empreendedor para que eles possam investir nas cidades. Então, no norte foi um sucesso. Nós tivemos 5 prefeitos premiados no norte, dos 16 municípios, né, que a gente trabalha aí no norte. Nós tivemos 5 prefeitos premiados e criamos de fato um ambiente favorável, né, às pequenas empresas no município. Ok, e daqui a pouquinho eu vou passar a palavra aqui para o Wilson Oliveira fazer suas perguntas, mas ainda nesse embalo aí dos programas do Sebrae, tem o programa Líder Norte, Liderança para o Desenvolvimento Regional. Qual é o público-alvo e as atividades que são realizadas dentro desse programa Líder Norte? O programa Líder Norte é um programa que a gente desperta, né, as lideranças para o desenvolvimento. A gente trabalha com o setor privado, com as empresas, a gente trabalha com o setor público e a gente trabalha com o terceiro setor e com qualquer morador ou pessoa que de fato queira pensar o desenvolvimento regional do norte, no caso, né, porque o líder ele é específico para o norte, né, as academias, os professores, diretores de escolas, lideranças de moradores, a gente desperta e trabalha com todos eles. Esse projeto é um projeto que foi específico para o norte. Nós lançamos um fórum no dia 26, né, de março, e agora nós estamos com uma agenda que foi detalhada, uma agenda que eu falo, um programa de ações que a gente precisa realizar para que o desenvolvimento regional do norte se efetive. Evidentemente que nós temos um protagonista no norte, que é o Prodinorte, né, que é o consórcio que reúne os municípios do norte aí, né, através do prefeito André, que é de Montanha, que é o presidente do Prodinorte. É o Prodinorte que define essa programação de desenvolvimento dessa agenda. Nós reunimos líderes
que queiram participar. Isso aí não limita ninguém. Qualquer morador que queira participar, que queira se integrar, que queira discutir, queira debater o desenvolvimento regional, passado por todos os eixos do desenvolvimento, né? Desde a energia, como a questão da saúde, a questão da educação, então todos os eixos que definem o desenvolvimento do norte do estado. Então, o programa Líder é um programa que a gente chama de Líder por conta da liderança para o desenvolvimento regional. Né? Liderança para o desenvolvimento regional. Então, ali estão todos os protagonistas que pensam o norte forte, né? O norte desenvolvido e que se conectam, né? Para que essas estratégias de combate à pobreza, de desenvolvimento, de empreendedorismo, né? De incentivo às ações positivas para o norte. E esse é o programa Líder que nós estamos dando. Com esse protagonista que é o Prodinorte. Ok, nós estamos entrevistando o novo gerente da Regional Norte do Sebrae, que tem sede em São Mateus, Paulo Barbosa, conversando com a gente aqui no Bate-Papo com Toninho de Deus, que hoje não está aqui durante o programa todo, mas já esteve na abertura e poderá voltar também ainda no decorrer da nossa programação. Wilson Oliveira. Bom dia, senhor Paulo, prazer em falar com o senhor. Eu estava ouvindo aqui as suas explanações, as suas respostas às perguntas do André Oliveira, e aí a gente vai construindo aí na mente uma imagem muito bonita, não é? Muito boa. A gente sabe da importância e do trabalho que é feito pelo Sebrae no Brasil inteiro, mas aí a gente volta à terra, não é? E pisa aqui no chão e começa a ver alguns detalhes que me parecem bastante importantes, além das suas explanações. Por exemplo, eu estava observando agora há pouco, nós tivemos aqui na região, principalmente aqui no nosso município, uma febre de abertura de novos comércios, novas portas, gente empreendendo, etc, etc. Mas aí, o que a gente observa? Daí 1 mês, 2 meses depois, fecham a porta, encerram o negócio. Por que isso acontece? Falta de informação, porque na verdade a gente observa que quando alguém abre um comércio, quer vender alguma coisa, quer prestar algum serviço, ela precisa conhecer o público que ela vai atender. E aí, o Sebrae, quais são as dicas, quais são os conselhos que o senhor, como homem-chefe aí do Sebrae na região, ver essa situação, e quais os conselhos que o senhor dá às pessoas que querem empreender, né? Que querem abrir um negócio? Essa sua pergunta Wilson, essa pergunta é muito pertinente. É importante, eu acho que, utilizar desse canal para que a gente possa responder de fato essa pergunta. Normalmente, é importante entender isso. Hoje no Brasil, quando a pessoa perde um emprego, há uma pesquisa que diz que 56% das pessoas que perdem emprego no Brasil, elas migram para o empreendedorismo. 56%. Então, a cada 100 pessoas, 56 vão empreender, porque não encontram, muitas das vezes, uma nova oportunidade de trabalho. E muitas dessas pessoas que empreendem, elas empreendem pela oportunidade. Enxergam uma oportunidade e abrem um negócio e vão empreender, muitas das vezes sem a orientação técnica e sem a orientação de um profissional que entende o mercado, que entende o empreendedorismo, e muitas das vezes nem se formalizam como empresas. Abrem o seu negócio, não se formalizam, não se capacitam, não se preparam para que possam, falar sobre os desafios de que é empreender. Empreender não é para amadores. Empreender precisa de capacitação, e o Sebrae tem trabalhado isso, trabalhado soluções, trabalhado com orientação, com consultoria. O Sebrae está de portas abertas todos os dias, em todo o Brasil. Nós não estamos falando só no estado do Espírito Santo e não só no norte, né? O Sebrae é uma das empresas mais capilares do Brasil, estão em todas as cidades, né? Com agente de desenvolvimento, agente Sebrae. Não tem um município desse estado que
que não tem uma agente do SEBRAE, além dos escritórios, né, onde a gente tem as sedes do SEBRAE nas regiões e nos municípios. Então, assim, nós precisamos dizer que o SEBRAE precisa ser procurado. As pessoas, muitas vezes, por falta de informação, e muitos deles respondem dizendo que o SEBRAE dá curso. O SEBRAE não dá curso. O SEBRAE orienta, incentiva, acompanha, paga parte das soluções, que é muito importante isso. Às vezes a pessoa tem limitação e medo de procurar o SEBRAE achando que vai ter que pagar por tudo. Não, o SEBRAE é uma entidade que paga parte da consultoria, da oficina, da palestra, da orientação para aquele empreendedor. Então, isso é muito importante. Realmente, de fato, muitos empreendedores abrem seus negócios e fecham com menos de um ano de negócio, por falta de orientação, por falta de capacitação, por falta, às vezes, de um detalhamento de um plano de negócio básico e simples, que vai sustentar aquele negócio ali. Então, a gente faz uma convocação para que as pessoas, mesmo aqueles que não abriram ainda, ou aqueles que abriram seus negócios, procurem o SEBRAE. O SEBRAE tem uma solução certa e específica para o seu negócio e vai dar as orientações possíveis e necessárias para que esse empreendimento sobreviva, né, que esse empreendimento tenha sucesso. Então, assim, grandes empresas nasceram pequenas e hoje são grandes, e às vezes a gente dá um passo no início de um negócio e muitas vezes, por falta de orientação, a gente não consegue ir à frente. Muito bem, senhor Paulo, é muito boa a sua resposta. Na sua explanação, nas suas respostas às perguntas de André Oliveira, o senhor falou do trabalho que é feito pelo SEBRAE junto às entidades públicas, às prefeituras, treinando pessoas, treinando os servidores públicos, do prefeito até o mais simples, como o senhor disse. Como é feito isso e como é que as pessoas têm acesso a essas informações? Como é que o SEBRAE mede a capacidade de cada servidor público que é treinado de dar atenção ao pequeno empreendedor, ao empreendedor individual? Nós vimos recentemente aí que a ocupação no Brasil, principalmente aqui no Espírito Santo, por exemplo, você tem aí um percentual muito grande, como o senhor mesmo mencionou, de pessoas que estão trabalhando por conta própria, né, que são pequenos empreendedores, etc. Então, é um público muito grande. E será que as prefeituras estão absorvendo todo esse ensinamento, todo esse treinamento do SEBRAE? E como é que as pessoas têm acesso a isso? Porque mesmo que o senhor disse, a falta de informação, ela acaba inibindo o acesso das pessoas mais simples ao conhecimento, né? E como o senhor mencionou, que o conhecimento, o treinamento, a informação são fatores extremamente importantes na condução de um negócio. Isso, muito, muito pertinente a sua pergunta. E eu queria dizer para você o seguinte: o programa Cidade Empreendedora, ele teve tanto sucesso que, quando nós iniciamos o programa, nós desenvolvemos um índice para fazer um diagnóstico de cada município do estado do Espírito Santo. Esse índice foi chamado de Índice de Estímulo ao Empreendedorismo. Esse índice, lá no T0, lá no ponto zero, né, do processo, nós fizemos um diagnóstico de cada prefeitura. Pra você ter ideia, nós tínhamos prefeitura que tinha nota 1,5 de 0 a 10, 1,5, 2 no estímulo ao empreendedorismo. O que é isso? Olha, eu vou até um município, até uma sede de uma prefeitura, dizendo que eu vou abrir uma empresa e eu quero saber como é que eu vou ser recebido. Essa pessoa, às vezes, passava por 19 setores do município para poder tentar abrir uma empresa e não conseguia. Porque você sabe, infelizmente, as prefeituras estavam muito assim, alheia à questão do desenvolvimento. Focava na saúde, focava na educação, mas quando se tratava de empreendedorismo, ou de negócio, ou desenvolvimento econômico, né, as prefeituras estavam alheias a isso, passavam, vai na outra sala, vai no setor. Então o empreendedor, alguém que quisesse empreender no município, sofria demais. E agora, através todo esse desenvolvimento e programa e capacitação, nós fizemos uma nova avaliação.
Então, prefeituras que tinham a nota 2 lá no início do trabalho, hoje chegaram a nota 7, 7,5, ainda não chegou a 10. Mas o nosso sonho e o nosso trabalho é para que essas prefeituras se desenvolvam a cada dia, melhorando esse ambiente receptivo de desenvolvimento da sua cidade. Né? Hoje a gente percebe aí nos municípios, eu cheguei agora há pouco, né, voltei agora, tive Pinheiros, tive em Nova Venécia, vários municípios, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, e a gente já consegue perceber a qualidade, a melhoria dos ambientes de negócio, na hotelaria, né? Eu fiquei agora há pouco num hotel bem conhecido em Pinheiros, novo, um hotel que já recebe o público de forma diferente. Isso tudo é reflexo desse trabalho, né, de ambiente, de melhoria de ambiente de negócio nos municípios. Então, assim, de fato, nós trabalhamos essa conscientização, nós trabalhamos em todos os municípios um espaço específico para empreendedor que se chama Sala do Empreendedor. Grande parte dos municípios do norte, quase que a sua totalidade, tem Sala do Empreendedor, onde tem ali um agente de desenvolvimento local, onde tem ali um agente do Sebrae. Então, assim, nós estamos trabalhando efetivamente para que esse ambiente de negócio se estabeleça e permaneça nos municípios. Estamos trabalhando a educação empreendedora nas escolas, porque isso é que vai deixar o legado para o futuro, sabe, ouvinte? Isso vai deixar um legado para o futuro. Uma educação empreendedora na base com crianças, que a gente chama de GEP, né? Um produto direto do Sebrae, gratuito, totalmente gratuito, né? Trabalhamos a desburocratização, né? Para as pessoas abrirem empresa, conseguir um alvará, conseguir licenciamento. Então a Câmara de Vereadores votou e desburocratizou uma série de leis que não serviam para nada, que serviam só para emperrar. E agora nós temos um ambiente favorável. Então todo esse trabalho foi um trabalho dinâmico, mas com envolvimento dos atores municipais, né? Está 100%? Lógico que não está 100%. Mas nós chegamos a notas assim acima de 7. Alguns prefeitos, inclusive, foram premiados por isso. E a gente vê o empenho hoje do setor público e a melhoria desse ambiente do setor público. Muito bem, senhor Paulo. Eu fiz essa pergunta ao senhor, até porque nós tivemos o relato de um vereador que tentou, junto a uma prefeitura, um contato, estabelecer uma conexão entre um provável empreendedor e o setor público, e ele não conseguiu e acabou desistindo. E por isso que eu estou lhe perguntando, eu sei que o trabalho do Sebrae é um trabalho de convencimento. O Sebrae não pode obrigar o gestor público a criar um incentivo, a ter a sala do empreendedor, e alguém ali competente, com a competência necessária para explicar e ajudar aquela pessoa que quer empreender. Mas ao mesmo tempo, e aí a minha última pergunta ao senhor, a gente vive um processo ainda, por melhor que tenha sido, digamos assim, melhorado, né? Que é a questão da burocracia estatal. Nós ainda vivemos um país que parece que a informatização, a digitalização, o mundo digital, ele parece ser um mundo à parte, que pertence a poucas pessoas que têm conhecimento, que sabem usar um celular, um computador. Então isso acaba burocratizando. Eu tive o infortúnio de presenciar um senhor já de mais de 60 anos de idade tentando acessar a conta dele no Pix, e ele não conseguiu, porque era muito burocrático. As pessoas parece que fazem os sites e distribuem as informações para apenas pessoas que sabem, que têm conhecimento do mundo digital. E aí é uma questão, por exemplo, que se divulga muito, que o crédito para o pequeno, crédito para o microempresário, crédito para o empreendedor individual. Mas como ter acesso a isso? É muito difícil, é muito burocrático. Então, a minha última pergunta ao senhor é exatamente sobre isso. Onde e como procurar ajuda do Sebrae?
essa questão de acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso à inovação, no Brasil, evidentemente que a gente sabe que esses espaços ainda não são para todos. Infelizmente não são para todos, né? É verdade que o nosso desejo é que todos tivessem acesso pleno a todos os serviços, que todos tivessem acesso pleno a todas as inovações que hoje surgem no mercado. É o que você falou aí, por exemplo, nós tivemos uma série de avanços, né? Hoje você praticamente não usa a moeda em papel, né? É até estranho a gente falar isso, né? Hoje é tudo no Pix, agora tem um tal do Drex, questão de transferência, PicPay, e é uma série de inovações que muitas das vezes a gente acha que é acessível a todos e não é. Infelizmente, essa acessibilidade da inovação e esse acesso ainda é restrito no Brasil. Avançamos muito. Eu acho que a pandemia foi o maior exemplo disso, né? Que as pessoas faziam aqueles acessos a buscar os benefícios pelo aplicativo, aquilo avançou demais, mas de fato muitos não têm acesso ainda. Não só a inovação, não só a tecnologia, mas os serviços públicos. O transporte público ainda não é acessível, né? Os serviços públicos e a informação às vezes não é acessível, né? Às vezes até a própria academia, né? Universidades, faculdades ainda não é acessível a todos, mas nós estamos na busca de dinamizar isso e priorizar que as pessoas tenham acesso a tudo, a serviços públicos, a inovação. Então é fundamental que a gente não pare, né? O que eu disse antes, né? Nós não chegamos a 100%, mas nós estamos chegando lá, nós chegamos a boas notas, né? Então hoje, por exemplo, que se falou aí do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, nós temos desafios enormes ainda nessa área, né? Se a gente falar que as pessoas têm mobilidade hoje no Brasil, não tem, né? Nós temos calçadas que não são acessíveis, nós temos às vezes transporte público que ainda não é acessível. Então, assim, a nossa disposição e o que nos move é trabalhar cada dia na busca de avanços e avanços e avanços. No setor público é a mesma coisa, a dificuldade que o vereador teve aí para abrir uma empresa é uma realidade, né, no Brasil. Então, assim, a gente precisa avançar muito, né? Criar um cenário positivo, criar caminhos para que possa dinamizar e universalizar, né, a acessibilidade das pessoas. E o SEBRAE está à disposição para isso. Nós temos 2 escritórios na região norte, um em São Mateus e o outro em Nova Venécia, né? Fácil, São Mateus ali naquela rua principal que a gente entra no município ali e já chega no SEBRAE. Perguntou pelo SEBRAE, todo mundo sabe. Aliás, é importante dizer que o SEBRAE é a 6ª marca no país mais lembrada, né? As pessoas procuram o SEBRAE, mas de fato alguns ainda não têm essa luz, e a gente convoca todos os ouvintes, né, para que indiquem isso. Olha, eu vi um programa, o gerente do SEBRAE dizendo que tem facilidade, tem capacitação, tem oficina, tem orientação para quem quer empreender, para que você procure o SEBRAE, né? Não só no município, mas dentro das prefeituras, na sala do empreendedor. Quando você vai no município e procura a sala do empreendedor, ali tem um agente SEBRAE que pode te orientar, ali tem um agente de crédito que pode te orientar, e ali tem alguém que vai te indicar e te dar um telefone, te dar orientação, entrar no site do SEBRAE, né, e contactar o SEBRAE para que possa ter essa capacitação necessária para que o seu negócio cresça, seu negócio se estabeleça no município. Muito bem, seu Paulo, obrigado pelas suas respostas. Eu quero apenas fazer uma observação. Eu sei que não é a área do SEBRAE, nós divulgamos aqui no nosso portal, nas nossas emissoras, todos os dias, a lista de empregos ofertadas através do Cine, cuja agência na região é em São Mateus. E aí nos atenção, por exemplo, que há 3 vagas para pessoas que tenham conhecimento, que tenham experiência em trabalhar com energia solar. Essas 3 vagas estão abertas há mais de 2 meses e não são preenchidas. E interessante que há uma verdadeira explosão de ofertas de energia solar no Brasil nos últimos meses, ao longo deste ano principalmente. Então nos chama a atenção, infelizmente, parece que
os cursos profissionalizantes, quem tem a gestão, né, quem decide o que fazer, parece que ainda não se atentou para esse detalhe. Apenas uma observação. Muito obrigado por suas respostas. Eu que agradeço aí a vocês, estou à disposição também, sempre que for acionado, estou à disposição para também estar presente aí, um dia que a gente tiver a oportunidade, a gente pode também, junto aí no estúdio com vocês, né, onde vocês transmitem a rádio, estou à disposição para que a gente possa, de fato, ampliar esse debate, ampliar as informações e para que cada dia as pessoas consigam empreender mais no estado do Espírito Santo, principalmente na região norte. Ok, agora, Paulo, tem um telefone de contato que as pessoas podem aí, se tiverem dúvidas ou em busca de algumas informações, orientações, acionar o SEBRAE, a Regional São Mateus? O telefone de contato nosso, na verdade, eu até não anotei aqui, tanto pouco tempo que eu não decorei o telefone, mas assim, o SEBRAE, ele é acionado pelo SEBRAE, canais digitais, né, do SEBRAE. O SEBRAE tem o seu site, né, sebrae.es.com.br, né? Nós temos os canais digitais. Se você digita no Google SEBRAE, nós temos canais digitais únicos no país, né? Através da internet. Então, botou no Google SEBRAE, é fácil de você acionar qualquer. E o SEBRAE tem uma grande particularidade. Os seus canais são centrais no Brasil, então você é direcionado para o SEBRAE local em qualquer parte desse país. Ok, e a sede regional ali na rua Monsenhor Guilherme Schmidt, né, o início da rodovia São Mateus, no bairro Sernambi, em São Mateus. Obrigado pela participação do senhor. Exatamente. Muito obrigado.